Bom dia, meu amigo e minha amiga do Ouvindo a Voz com Deus. O título da meditação hoje é o Espírito Santo, esse desconhecido. E o texto encontra-se em Atos, capítulo 19, versículo 12, diz: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, onde achou alguns cristãos que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Alguns comentaristas pensam que esses crentes eram discípulos de João Batista que havia se mudado para Éfeso. Outros preferem acreditar que eram conversos de Apolo que conheciam o Espírito Santo apenas como um nome, mas ignoravam totalmente a sua natureza. Seja como for, eles haviam sido batizados como prova de seu arrependimento e, sem dúvida, estavam vivendo corretamente, mas não haviam experimentado a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo, conforme está em Romanos capítulo 14, verso 17, que lhes pertenciam. Hoje, dificilmente encontramos algum cristão que não tenha ouvido falar do Espírito Santo, mas muitos têm ideias distorcidas, pensando ser ele uma força ou influência e não uma pessoa. Entretanto, as Escrituras Sagradas oferecem algumas evidências da personalidade do Espírito, como nos seguintes textos. Atos, capítulo 5, versículo 3. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Só se pode mentir a um ser inteligente, que pode ser enganado e moralmente iludido. E o versículo seguinte deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Atos 13, versículo 2, diz: Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não costumamos citar palavras de seres impessoais, porque eles não falam. Aqui é o Espírito Santo que chama, o que indica uma pessoa detentora de personalidade. Enumeramos a seguir 20 características e qualidades pessoais do Espírito Santo. Tem mente e vontade. Está em Romanos 8, verso 27. É tratado pelo pronome pessoal, ele. Está em João, capítulo 16, verso 14, e Efésios, capítulo 1, verso 14. É citado entre outras pessoas. Está em Atos, capítulo 15, verso 28. Tem conhecimento. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ensina. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 12, e em João, capítulo 14, versículo 16. Convence. Está em João, capítulo 16, versículo 8. Está em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Impede. Está em Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. Concede, permite. Está em Atos, capítulo 2, versículo 4. Administra, distribui. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Fala. Está em Atos, capítulo 10, verso 19 e capítulo 13, verso 2. E em João, capítulo 16, verso 13. Toma decisões, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Guia, está em João 16, 13 e Gálatas 5, 18. Anuncia, está em João 16, 14 e 16, 15. Pode ser entristecido, está em Efésios, capítulo 4, verso 30. Intercede, está em Romanos, capítulo 8, verso 26. Chama, está em Apocalipse 22, verso 17. Procura, está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Agrada-se, está em Atos, capítulo 15, verso 28. Pode ser tentado pelo homem, está em Atos, capítulo 5, versículo 9. Pode ser difamado e blasfemado, está em Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Uma força ou influência não pode ter tais características pessoais. Eu quero orar com você. Santo e bom Deus, eterno Pai,
Que o teu nome seja louvado por todo o universo, em todas as eras, porque o Senhor é Deus, único, todo-poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa que ora comigo e eu rogamos para que o Senhor jamais desista de nós e que o teu Santo Espírito habite em nós e que o teu Santo Espírito faça em nós a transformação necessária para que possamos fazer a tua vontade e procurar cada vez mais ser semelhante ao teu caráter, porque queremos viver na eternidade contigo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E tenha um bom dia com ele. Gostaria de ajudar o nosso canal? Curta e compartilhe este vídeo. Vamos levar essa mensagem adiante.